Oi galera, uma das maiores dificuldades da língua portuguesa e que causa muito terror aos alunos é o uso da crase. Nessa aula a gente vai trabalhar as condições gerais que regem o seu uso para compreender melhor o seu funcionamento. A partir desse entendimento, a gente vai conseguir aprofundar nos casos em que ela vai ser opcional, exceção ou obrigatória. Então, vem comigo para a tão temida crase nunca mais te aterrorizar. A ocorrência da crase compreende a adição de um acento grave quando há o fenômeno linguístico em que duas vogais A se encontram. Então, cada uma dessas vogais tem uma função diferente. Uma é a preposição a e a outra é o artigo definido a. Então, quando nós tivermos um a associado ao outro, haverá o acento grave indicativo de crase. Primeira condição, a preposição a é obrigatória. A primeira condição necessária é verificar se o verbo ou palavra anterior à crase exige a preposição a. Por exemplo, os verbos ir, corresponder, aspirar exigem a preposição a. Ou seja, quem vai a algum lugar. O que corresponde a alguma coisa e quem aspira a algo. Segunda condição, o termo posterior é do gênero feminino. Somente existirá crase se o termo que vem depois dela for do gênero feminino. Então, se aparecer uma palavra masculina depois da preposição a, por via de regra, não há crase. Veja os exemplos. Joana vai a algum lugar. Que lugar é esse? A praia. A praia, como é uma palavra feminina em que permite a ocorrência do artigo definido a, confirma a necessidade do acento grave. Caio aspira a alguma coisa. Ao que Caio aspira? A vaga. Novamente, a palavra é feminina e ocorre a crase. O governo visa a algum objetivo. Qual é esse objetivo? A vacinação. Portanto, novamente, temos uma palavra feminina em que cabe o artigo a e o verbo que exige a preposição. Terceira condição, o termo posterior é definido. Na última condição, você deve se atentar se o termo posterior à crase, além de ser feminino, é definível. E o que isso quer dizer? Quando eu digo que Joana vai à praia, eu parto do pressuposto que a pessoa com quem estou falando sabe que praia é esta onde Joana vai. Outra forma de verificar é se após a palavra feminina tem algum termo que a define. Por exemplo, quando eu digo que Caio aspira à vaga de medicina, eu estou definindo que ele não deseja uma vaga qualquer, mas sim uma vaga de medicina. Ou seja, eu restringo a vaga, definindo-a e, por consequência, confirmando que antes de vaga deve ter um artigo definido feminino. Em resumo, as três condições. Resumindo, quando ficar em dúvida se vai haver crase ou não, você deve aplicar essas regras. Se alguma delas não for atendida, não vai haver crase. Então, olha só o exemplo. Gustavo vai à casa de Luca. A primeira condição foi atendida, porque a gente já sabe que o verbo ir exige a preposição a. A segunda condição também, pois casa é uma palavra de gênero feminino. Já a terceira condição se confirma porque Gustavo definiu que não irá a uma casa qualquer, mas à casa de Luca. Então, sempre que essas três condições forem atendidas, você deve usar o acento grave para indicar a crase. Então, tem também um macete simples que você pode usar para confirmar se há ou não a existência da crase. Quando bater a dúvida, troca a palavra feminina por uma masculina antecedida de ao e veja se o sentido permanece o mesmo. Se ele for o mesmo, você valida que a crase é necessária. Em vez de dizer que Gustavo vai à casa de Luca, eu posso trocar por Gustavo vai ao lar de Luca. Percebe que ao lar de Luca admite o uso da combinação ao devido à sua palavra posterior lar ser masculina? Essa combinação é a união da preposição a com o artigo definido o. E aí, se esse macete for aplicável, você vai confirmar que ao usar a mesma construção no feminino, a crase vai ser exigida. Ficou fácil, né? Então é isso, galera. Para ficar por dentro das nossas dicas de português, acesse nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Não se esqueçam de enviar redações também. É isso e até a próxima.